Bom, boa noite para os que estão chegando aí. Bom, então o Achtuf, ele faz uma crítica, né, muito contundente à administração tradicional e talvez a principal questão que ele pega, assim, é essa reificação da pessoa, né? É essa tornar a pessoa um objeto, tornar a pessoa um recurso, né? Vai chamar de recurso humano. E então ele vem mostrando como que isso pode ser um fator que dificulta a produtividade da empresa. E muitas vezes isso é considerado como sendo um fator de produtividade, né? E ele vem tecendo uma discussão, trazendo essa questão da maximização do capital, né, da otimização de recursos, vai entrar dentro de um discurso de qualidade do produto, né, essa entrega de qualidade, que vai ter uma escola de administração sobre isso. Então, ele vem mostrando como é impossível acontecer isso dentro dessa dinâmica aonde a pessoa ela é expropriada, né, para poder, que ela é um mero recurso produtivo, então é uma pessoa que ela vai trabalhar enquanto recurso, não enquanto pessoa. E eu acho que isso é muito fácil de ver nas organizações, né? A maneira como as pessoas são percebidas, a maneira como as pessoas são tratadas, muitas vezes até pela própria área de gestão de pessoas da organização. E aí vocês podem ver que o próprio termo, né, gestão de pessoas, embora já seja uma tentativa de tirar essa denominação das pessoas enquanto recurso, mas ainda assim, dentro dessa discussão do Actuf, o fato de ficar gerindo pessoas ainda tem uma característica de que as pessoas são manejáveis, né, de que as pessoas são algo controlável e determinável, né? Então ele vem mostrando como que é uma tendência norte-americana mesmo, dentro de todo um contexto que vem sendo construído a partir dessa visão, e a superimportância que é dada aos gestores, né? E a pouca importância que é dada à questão dos trabalhadores, né? E que coloca os trabalhadores numa posição em que nessa posição de subalterno, né, nessa questão da hierarquia da empresa, da pirâmide de autoridade. Né? E é o que a gente viu naquele discurso do Kevenap, principalmente do Maximiano, né, que basta ter uma autoridade que as pessoas são obrigadas a obedecer à autoridade, né, independente de qual seja, independente da forma que seja. Então a gente viu muito no discurso do Kevenato e do Maximiano, principalmente, esse discurso da administração tradicional, que foi muito colocado pelo Actuf, né, com uma crítica muito forte. Né? Onde as pessoas são esses meros recursos. Teve um momento que eu mostrei para vocês no Maximiano, depois que pega depois dos protocolos, depois dos recursos, depois do sei o que, aí vem as pessoas. Né? Então as pessoas elas são muito vistas dentro da organização dessa maneira, porque há um enfoque muito grande nessa questão do recurso financeiro, de maximizar o recurso financeiro, né, dessa otimização do recurso financeiro, que vai ser, então, uma relação entre aumentar os ganhos e diminuir os gastos. Só que nessa relação, a única pessoa que ganha é o dono do capital, né? É o aplicador de recursos, é o dono do dinheiro, né? E aí o Actuf, então, ele começa o capítulo falando que como é possível uma gestão nesse jogo de ganha-perde, porque o dinheiro ele é um recurso escasso. Então, ele é um recurso de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder ou gastar. Né? Isso é uma característica de bens escassos. Né?
E é isso que mantém o valor do dinheiro, inclusive. Porque se fosse sempre emitido papel moeda, o dinheiro ia desvalorizar, né? Então, o que mantém o valor do dinheiro é essa capacidade do dinheiro ser um recurso escasso e ele ficar em circulação, só que para ele circular, nessa circulação, pessoas têm que estar ganhando, pessoas têm que estar gastando ou perdendo, né? A, a, a bolsa de valores, por exemplo, funciona dessa maneira, né? Então, é um jogo de soma zero. E aí, o Octave vem trazer muito isso, né? Como que a empresa trata o funcionário dentro de um jogo de soma zero, aonde para o capital ganhar, né, para os proprietários ganhar, os funcionários precisam perder. A gente já tinha discutido isso há um pouco tempo atrás, né? Quando eu tinha trazido essa apresentação para vocês, que a gente viu, né, que o objetivo, a função última de uma organização é a disponibilização de algum tipo de output, né? São bens ou serviços, que são os produtos. E que isso acontece a partir de um processo produtivo, né? Que vai ter a entrada dos inputs, de outros bens e serviços, que vai fazer todo o processamento e aí vai fazer essa elaboração desse produto final. E aí a gente viu que os vários stakeholders, né? O que são esses stakeholders? São os agentes participantes dessa organização. O Actuf, ele traz uma visão muito voltada para a relação empregador-empregado, né? Para a função dono do capital e trabalhador. E ele traz uma perspectiva que ele questiona assim, como é possível. Deixa eu pegar o livro que eu acho que vai ficar mais fácil. Se eu acho. Vou pegar esse fragmento aqui. Ó. Toda a relação do tipo empregador-empregado ou vendedor-cliente não deveria mais ser concebida senão em função da busca de uma satisfação recíproca permanente. Isso implica o fato de que tudo pode ser negociado, discutido, até que se chegue ao entendimento. A relação de força não mais se coloca quando se trata de suscitar adesão, de despertar no outro um sentimento de satisfação, de confiança. Então, ele está trabalhando muito essa relação empregador-empregado, né, vendedor-cliente, mostrando, e ele vai discutindo como que a maximização do lucro pode acontecer com as várias maximizações, maximizando também a satisfação do cliente e maximizando também a satisfação dos funcionários, né? Que ele coloca uma questão que dentro desse grupo de stakeholders que a gente tem em torno da organização, é importante a gente entender aqui que acontece da seguinte maneira: o dinheiro, então, ele é um jogo de soma zero, né?
para um ganhar, outro tem que perder. Todos os stakeholders no entorno da organização, né, todos aqueles agentes que de alguma forma têm uma influência ou são impactados pela organização, eles requisitam para si o dinheiro da organização de alguma maneira. E como o dinheiro é um jogo de soma zero, para que um dinheiro seja destinado, por exemplo, aos funcionários, tem que sair de outro lugar. E o que o Octufo vai falar é que, no final das contas, a priorização desse dinheiro da organização tem que ser sempre para os proprietários, onde eles vão maximizar a própria riqueza. Só que ele vai discutindo como que isso pode causar a própria falência da empresa. E ele vem argumentando como que maximizar a satisfação dos funcionários e dos clientes pode também maximizar a satisfação dos proprietários, porque pode aumentar o lucro da empresa. Só que para poder chegar nesse entendimento, né, ele critica muito a administração tradicional, que é baseada na maximização e otimização do retorno do capital. Ou seja, só os proprietários da empresa saem ganhando. E isso a gente vê muito no dia a dia, né? As taxas de lucro que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo, são grandes exemplos disso. A indústria automobilística, por exemplo, é absurdo a taxa de lucro, né? As taxas de lucro dos bancos é outro absurdo no Brasil. E com serviços extremamente precários, com um atendimento muito ruim, né? A gente demora 2, 3 horas de espera em fila de banco. Os carros, a gente paga um absurdo em automóvel. Por exemplo, a gente tem aí a nova Estrada, por exemplo, que seria um carro para trabalho, num preço de entrada de mais de 70 mil reais. E 70 mil reais, convertido para euro, por exemplo, a gente andaria de BMW, né, se conseguisse comprar o preço do carro lá fora. Então, isso vai mostrando essa questão que o Octufo vem trazendo e que é a base da administração tradicional, que é essa maximização do retorno do detentor do capital, né, do investimento de capital. E aí, então, para que, por exemplo, os funcionários tenham, vamos supor, melhores condições de trabalho, um salário melhor, ou mais benefícios, ou até uma alimentação no refeitório, uma alimentação mais decente que seja, isso vai implicar em custo, e o custo vai implicar em diminuição do retorno dos proprietários. E tem até uma parte do texto que ele discute, né, que os funcionários são custo variável, né? Então, quanto mais diminuir com os funcionários, mais vai aumentar os retornos, as taxas de lucro. Né? Então, em função disso, a gente vê nas empresas os funcionários em situações de trabalho muito precárias. Às vezes não tem uma refeição, tem que comer marmita, ou então, às vezes, a empresa dá alguma refeição, mas na maioria das vezes não. Mal dá um transporte, né? Então, os funcionários, de um modo geral, eles estão numa situação precária, porque dar uma alimentação, por exemplo, significa diminuir lucro na forma de pensar da administração tradicional. Então, todos esses stakeholders aqui, a gente vamos ampliar um pouco o pensamento do Octufo e não trabalhar somente com funcionários e clientes e pensar em todos os stakeholders da organização. Então, quando ele fala que precisa haver uma satisfação, uma relação de mútua satisfação, a gente precisa pensar que essa mútua satisfação, ela não se restringe aos funcionários e aos clientes. A gente precisa pensar em toda essa relação com os stakeholders. Tá? E aí, isso dentro de um jogo onde a soma é zero. Então, a gente tem, hoje, na administração, acontece o mínimo possível, né, com a questão de satisfação dos vários stakeholders. A gente ainda tem um problema muito sério com a questão dos funcionários, porque tem um custo trabalhista muito alto. Hoje, se vocês pegarem um salário formal de carteira assinada, o custo da empresa dobra. Então, um salário mínimo, um funcionário que hoje ganha R$ 1.050, a empresa arca com um custo de R$ 2.100 desse funcionário. E essa outra parte fica como um imposto para o governo federal,
e a gente sabe muito bem como que é o retorno disso, né? Nenhum, né? Então, se houvesse uma negociação de mútua satisfação, por exemplo, é um dinheiro que a gente não vê um retorno dele, né? Nem sabe para onde vai esse dinheiro no final das contas, onde é que ele fica, né? E quem perde com isso é o próprio funcionário. Então, tem uma correlação aí desse custo também relacionado ao governo, né? E, claro, a gente tem um nível de tributação muito alto no Brasil, que esse nível de tributação é um dos elementos que faz esse retorno dos proprietários diminuir também. Então, como é um jogo de soma zero, por exemplo, se a gente tivesse um nível de tributação menor, tanto da questão trabalhista quanto das tributações em termos de produção e venda de produtos, né? Isso significa que sobraria mais dinheiro, por exemplo, para poder produzir essa satisfação dos outros stakeholders, né? O problema é que na forma de pensamento da administração tradicional, se houvesse uma diminuição dessas tributações, provavelmente ela seria investida em remuneração de capital, né? Seria lucro dos proprietários. Mas o que é, para mim, a ideia que o Actuf vem trazer para nós, que eu acho que é muito importante a gente começar a entender? É que precisa, para uma empresa funcionar de uma maneira bem consolidada, precisa acontecer essas várias satisfações dos vários stakeholders. Esse é o princípio, esse é o fundamento principal das relações de poder. É a produção de satisfação. E a produção de satisfação, ela está de mão dada com a satisfação dos desejos, com a realização dos vários desejos. O Actuf vai trazer essa visão, então, dos funcionários e dos clientes, mostrando que o investimento desse dinheiro em qualidade de produto e em qualidade de trabalho para os funcionários vai trazer um retorno, vai trazer uma otimização do processo produtivo e do produto final para os clientes. Isso significa, então, um ganho de mercado consumidor, que faz muito sentido. E vocês podem perceber que hoje os produtos, e os carros são exemplo disso, eles estão com vida útil, o celular, né, eles estão com vida útil cada vez menor. Ou seja, a entrega de qualidade para o cliente do produto está cada vez pior. A gente tem, né, os produtos hoje com uma vida útil muito baixa para poder sempre fazer essa rotatividade de vendas, né? Então, o que a TUF vem trazer é que se houver uma diminuição do lucro dos proprietários, já que o dinheiro é um jogo de soma zero, aplicado, então eu vou tirar um dinheiro dos proprietários, né, e vou aplicar ele em algum lugar. Então, eu vou aplicar em qualidade de trabalho para os funcionários e em qualidade de produto para os clientes. O argumento principal do Actuf é que isso vai trazer um ganho para a própria empresa, porque eu vou ter clientes mais satisfeitos, então eu vou ampliar cada vez mais o meu mercado consumidor, vou vender cada vez mais em função da qualidade do meu produto, e ao mesmo tempo eu vou ter uma economia de custos que vai ser consequente da satisfação dos funcionários. Então, o argumento é que, se no primeiro momento os proprietários aceitarem fazer esse investimento, vai haver um retorno de volta. Então, aí começa a se criar um jogo de ganha-ganha. Não é mais um jogo de ganha-perde, né? Porque a ideologia que está por detrás aqui, que é uma ideologia capitalista, é o jogo de ganha-perde, onde para alguém ganhar, o outro tem que perder. Então, para os proprietários maximizar o retorno, os funcionários, os clientes têm que perder, né? Tem que ficar com um produto pior e com piores condições de trabalho. Só que ele vem mostrar que existe a possibilidade de ser um jogo ganha-ganha, aonde os funcionários ganhando mais e os clientes ganhando mais, vai acontecer o retorno de volta.
E os proprietários, então, eles ganhariam praticamente o mesmo nível de retorno que eles ganham no jogo de ganha-perde. Só que aí eles teriam mais ou menos o mesmo ganho, só que agora dentro de um jogo de ganha-ganha, com clientes satisfeitos e com funcionários satisfeitos. Então, eu acho esse pensamento do Arthur muito interessante e eu comungo muito dessa ideia dele e é um pouco essa ideia de gestão que eu quero trazer. A gente começar, então, a pensar na gestão não mais como um jogo de ganha-perde, aonde, para eu poder fazer as coisas que a gestão, que eu quero fazer enquanto gestor, eu preciso ir tirando dos meus vários stakeholders. Só que aí eu quero ampliar o entendimento disso para além dos funcionários e concorrentes, para todos esses stakeholders, para a sociedade civil, para os fornecedores, para o próprio governo e para os demais stakeholders que tiver ao redor da minha empresa. E a partir disso, entender então a gestão como sendo a produção dessa satisfação, como sendo a produção de um cenário que eu vou ter o máximo possível de stakeholders satisfeitos num jogo de ganha-ganha. Né? A gente tem aqui pertinho, né, esse caso, está até acontecendo agora uma audiência pública por causa da questão do Rio Paraupeba, da Vale, né? E a maneira como a coisa tem sido conduzida parece. A gente percebe que a sociedade civil perdeu muito com o que aconteceu. Né? E a julgar pelos valores que estão sendo colocados em pauta, às vezes a gente dá a entender, né, que seria muito mais viável mesmo deixar acontecer um desastre em função da sociedade civil do que ter que arcar com os custos de fazer a estrutura necessária para não acontecer um desastre. Então, a sociedade civil, por exemplo, perde muito com isso. Né? Então, a gente precisa começar a pensar numa administração que vai começar a dar esse retorno para a sociedade. E não é um retorno de, então eu causei um impacto muito grande, um impacto talvez, pelo menos no curto prazo, é irreversível, então eu vou lá e indenizo vocês com dinheiro aí e está tudo certo. Não é assim que funciona, né? Mas na lógica de maximização do retorno do capital, a lógica é essa. Porque o que importa é a maximização do capital. E com essa postura que as empresas têm tido, está acontecendo a maximização do capital. Só que eu acho que a gente precisa começar a pensar na gestão muito além disso. A gente precisa pensar na gestão, então, como sendo essa produção de um relacionamento satisfatório com os vários stakeholders que estão no entorno da organização. E são, esse tipo de relacionamento satisfatório que vai trazer esse retorno para a empresa. E aí, gente, não é um jogo de troca, não, tá? Onde vai falar assim, ó, eu estou te dando, então depois você tem que me dar um retorno e me dar de volta. Não é bem assim. É um cenário de produção de satisfação mesmo. Só que pessoas satisfeitas, porque isso aqui tudo são pessoas, vai acontecer um outro tipo de relacionamento. E claro que a empresa vai acabar tendo algum retorno em algum momento, mas não é porque as pessoas têm a obrigação de retornar. É porque existe um grau de satisfação. Tem um exemplo de uma empresa, se eu não me engano, Muriaé, que era uma empresa que parece que ela tinha que ela tinha algumas ações que geravam uma certa satisfação dos funcionários, então eram funcionários satisfeitos, parece que era uma empresa muito antiga na cidade. E aí a empresa começou a entrar numa dificuldade financeira, num processo de falência, e quando estava para poder fechar, os próprios funcionários fizeram um movimento e eles se organizaram ao redor da empresa
e deram um abraço simbólico na empresa. Eles deram as mãos e abraçaram os muros da empresa. E aquilo chamou a atenção da mídia, chamou a atenção de fornecedor, chamou a atenção até de concorrentes, de clientes. E aí começou a acontecer um movimento, e aí dos vários stakeholders, de recuperação da empresa, até a empresa voltar a operar. Então, vocês podem observar que, se fosse uma empresa onde os funcionários não tivessem satisfeitos, né, não tivessem um certo retorno, um certo grau de satisfação, eles não iam estar nem aí. Né, ia simplesmente deixar a empresa falir e arrumar outro emprego. Mas, nesse caso, começa a existir um tipo de relação com a empresa. Há uma espécie de proximidade com a existência da empresa. Né? Com essa existência institucional, né? Lembrando que lá dentro são pessoas, então há um relacionamento com as pessoas. Né? E a gente precisa pensar na administração dessa maneira. E aí, ao se pensar na administração dessa maneira, a gente esbarra nas relações de poder, a gente encontra as relações de poder. Porque as relações de poder, no final das contas, o resultado final é essa construção dessa realidade. Então, a gente precisa pensar numa administração, então, baseada em relações de poder, que enfoca a construção de uma realidade satisfatória. Só que o próprio conceito de relações de poder já está embutido que para poder se criar uma realidade, que para poder se criar uma verdade, tem que atender um mínimo de satisfação e realizar um mínimo de desejo das pessoas. E um agente de poder, ele não consegue produzir uma realidade se não houver, se ele não conseguir criar e produzir esse mínimo de satisfação e de realização de desejos. Por isso que eu acho esse discurso do Actuf, da questão da mútua satisfação, muito coerente com o conceito de relações de poder. E aí, então, a gente trazer isso para o entendimento de gestão. Começar, então, a pensar na gestão enquanto relações de poder, só que pegando o aspecto da relação de poder que produz essa satisfação mútua, que realiza desejos. Então, que produz uma realidade das pessoas no entorno de uma organização institucional. E aí, a gestão ela tem uma peculiaridade em si, porque essa satisfação, ela quase que necessariamente vai passar por uma satisfação financeira. Aí entra a história do dinheiro como jogo de soma zero. Onde eu vou ter uma quantidade de faturamento específico, e essa quantidade de faturamento da minha empresa vai ter que atender às várias satisfações dos vários stakeholders, e sendo que uma dessas satisfações vai passar pelo financeiro. Então, por exemplo, eu tenho os funcionários e não adianta eles terem só uma boa estrutura de trabalho, eles têm que ter um mínimo de remuneração que eles vão se sentir satisfeitos. Né? Eu vou ter que criar uma relação. Então, significa que dentro do dinheiro enquanto recurso limitado, uma parte vai ter que ir para a remuneração de funcionários e uma parte vai ter que ir para a produção de um mínimo de satisfação de estrutura de trabalho para os funcionários. Em relação aos concorrentes, esse recurso financeiro escasso da empresa, ele vai ser moldado, por exemplo, em relação aos concorrentes, por quê? Pela função do preço. Porque na relação com os concorrentes que o meu preço vai ser determinado. Então, se eu tenho que reduzir preço para ganhar um mercado consumidor, dentro de um posicionamento de aspecto, dentro de um aspecto de posicionamento do meu produto, significa que eu tendo que diminuir o preço para eu poder alavancar a venda, eu estou diminuindo o faturamento. Né? Eu estou diminuindo ganhos. E essa diminuição é um investimento
né, entre aspas, mas é um investimento que se faz em concorrência. Então, uma parte do dinheiro está sendo investido nesse financiamento de concorrência. A, a gente tem a sociedade civil que é impactada pela empresa, né? Então, a, a, uma parte desse dinheiro vai ter que ser investido em satisfação da sociedade civil. Em relação aos clientes, uma parte desse dinheiro vai ser investida, por exemplo, em desconto, em qualidade do produto, em serviço pós-venda, em garantia. Em relação ao governo, eu tenho a questão tributária. Em relação aos fornecedores, uma parte desse dinheiro vai ser pago, né, vai ser investido na compra de matéria-prima, no valor que é pago de matéria-prima. Então não adianta eu querer sucatear o preço do meu fornecedor e pagar muito pouco para ele. Eu preciso pagar um mínimo que é satisfatório para ele. Né? A mesma coisa em relação aos proprietários. Só que os proprietários é um ponto nevrálgico, porque como eles são os proprietários do capital, e a teoria fala que o que mais importa na empresa é a maximização do retorno do capital, então há uma tendência a sucatear todas essas relações para atender aos proprietários. Eu vi um caso interessante quando eu estava fazendo a minha tese, que era uma empresa que ela era uma estratégia de verticalização de uma siderúrgica. Então, a siderúrgica não tinha muito interesse nos lucros da empresa, porque interessava para ela que era um produto muito estratégico, e essa empresa era fornecedor desse produto muito estratégico, era fornecedor de uma matéria-prima muito importante para esse produto estratégico da siderúrgica. Então, importava para a siderúrgica que fosse entregue um produto de muita qualidade, que precisava de uma certificação, que eu acho que na época só existia essa empresa e uma outra no Brasil que tinha essa certificação. E aí eu pude ver como que isso funcionava na empresa. Porque aí eles tinham uma organização estrutural da empresa onde havia essa diminuição do retorno dos proprietários para poder criar esse mecanismo de várias satisfações. Então, o relacionamento que eles tinham com funcionários, com fornecedores, com clientes, era uma relação diferente, que acontecia mesmo essa certa satisfação. A ponto, assim, de funcionários andarem com o uniforme da empresa para a cidade afora com um orgulho, assim, de trabalhar na empresa. Então, tinha um aspecto de satisfação muito grande, assim, e foi interessante poder ver isso, assim, algo tão diferente do que é o comum em relação a essa maximização do retorno. Então, eu pude perceber que era uma empresa, então, que, em termos de funcionamento, havia uma consolidação muito forte no funcionamento da empresa. E as relações eram bem mais serenas, conforme coloca o Octuf, do que outras empresas que eu já conheci quando eu trabalhei. Porque era uma empresa que a gestão tinha essa preocupação da produção da satisfação. Claro que isso custava diminuir diminuir a maximização do retorno dos proprietários. Mas eu também vi acontecer um retorno desse posicionamento. Quando a siderúrgica permitiu que a empresa abrisse vendas para outras empresas, o produto dessa empresa, o valor de mercado dele, em função da qualidade, era muito acima da média de mercado. E as vendas não eram baixas por causa disso, não. O pessoal preferia pagar mais caro, mas ter aquele produto que eles confiavam e que eles sabiam que era de qualidade.
às vezes, comprar um produto dessa empresa era até mais barato para os próprios clientes, por causa da vida útil. Eles pagavam mais caro no produto, mas que tinha uma vida útil muito maior do que o produto do concorrente. Então, significava que, no primeiro momento, era um aporte de capital maior, mas, no longo prazo, a durabilidade que o produto tinha era o dobro do concorrente. Então, acabava que, no final das contas, também ficava mais barato para os clientes comprar um produto dessa empresa do que ter que comprar dois do mesmo período de outra empresa. Então, foi algo, foi bem interessante assim de ver que é algo diferente do que a gente encontra normalmente nas empresas, né? Eu acho que para quem de vocês trabalha aí, deve estar muito nítido como que fica essa questão da maximização do retorno dos proprietários, né? E muitas vezes as empresas são tão bagunçadas que acaba nem maximizando porque tem um custo elevado com a desorganização. Mas essas questões, eu acho que traz para a gente, tanto isso que o Actuf traz, quanto essa experiência que eu tive na empresa, e com as discussões de relações de poder em si, do próprio Michel Foucault, a gente, então, se pensar na gestão como sendo essa produção de uma satisfação coletiva. E coletiva, eu falo das várias pessoas, né, dos stakeholders que estão no entorno da organização. Como criar, como produzir essa satisfação. E talvez esse seja o principal ponto da administração. O Octuf fala, né, que a administração está muito focada na resolução das questões materiais, né, mas que talvez o principal ponto da administração seja o aspecto imaterial, que ele chama depois de aspecto complexo, né, que está relacionado ao psiquismo das pessoas. E eu comungo muito disso. Né? Claro, minha área é comportamento humano, né? Então eu enxergo a administração muito por esse lado da relação das pessoas. Como, então, a gente trabalhar esse lado complexo de uma organização para poder produzir esse cenário de uma satisfação. E isso é o resultado de relações de poder. Então, o que eu quero trazer com essa disciplina é justamente essa virada que o Actuf dá para a gente. A gente viu o discurso da administração tradicional, com essa lógica de maximização, com essa lógica material, tudo material, é quase um processo de engenharia puro, né, como se não tivesse pessoas ali. Né? Tanto que a engenharia e a própria administração tradicional tem uma tendência à robotização das organizações, né, que é justamente tirar as pessoas de lá de dentro para tirar a complexidade. Né? Para eles, a complexidade atrapalha o processo produtivo. Né? Mas eu acho que não tem como, ainda que seja uma indústria muito robotizada, precisa de alguém para ligar as máquinas. Então, eu preciso de alguém para dar manutenção, preciso de alguém para fazer reparo. Né? A gente está num mundo construído pelo ser humano, então não tem jeito de ficar sem um ser humano. Então, a gestão, para mim, é essa lida com o ser humano. Como estabelecer relações, que aí a gente vai entender como são relações de poder, mas não no sentido pejorativo que a gente conhece das relações de poder, a gente vai ver isso mais para frente. Mas como produzir relações, entre parênteses, de poder, que vai criar esse nível de satisfação coletiva, onde eu vou ter, então, uma série de relações que elas vão começar a alcançar um nível saudável a partir do momento que vai se produzir as várias satisfações. E, é claro, é algo que o Actuf coloca, que eu acho muito pertinente, não tem uma forma, não tem uma receita, não tem uma função e os 10 passos do sucesso. É muito, para mim, o que eu trouxe na última aula, com a questão do demonstrativo de resultado, que é como se fosse uma situação de diagnóstico. É entender o que acontece. É entender como cada grupo de stakeholder funciona, o que eles precisam para criar esse certo nível de satisfação,
o que é necessário para que eles tenham um mínimo de realização de desejo. Então, só que para eu poder produzir uma realização real, né, mais verdadeira, eu preciso entender cada grupo de pessoas que eu tenho dentro da minha organização. Entender o que elas precisam, o que elas querem, e para eu poder tentar atender o mínimo possível. E esse mínimo não é o mínimo que a gente tem hoje, né? O mínimo que é o mínimo legal, que é o mínimo legal para provar legalmente que não é um trabalho escravo, né? Mas que muitas vezes se aproxima até de um trabalho escravo. Não estou falando desse mínimo, não. Estou falando para produzir um mínimo de satisfação. Para produzir um mínimo de uma espécie de adesão dessas pessoas à realidade da empresa. Talvez eu acho que o ponto principal pode ser colocado dessa maneira. O que é o grande desafio da gestão, então? Como fazer as pessoas aderirem à realidade da empresa? Como fazer as pessoas contribuírem para realizar a realidade da empresa? E como o ser humano é movido pelo desejo, a gente vê isso na disciplina de psicologia, não tem como eu satisfazer o mínimo, não tem como eu ter a adesão das pessoas, né? Eu ter as pessoas me ajudando a construir a realidade da empresa no sentido que eu quero, se eu não realizar um mínimo de desejo. É a partir dessa realização de desejo que eu vou ter essa participação das pessoas dentro da minha empresa. Então, o grande desafio da gestão é esse. E essa realização de desejos para ter a adesão das pessoas a uma realidade é, muito grosso modo, o conceito de relações de poder. Então, para mim, o grande desafio da gestão é estabelecer relações de poder, ou seja, é fazer as pessoas aderirem à realidade da empresa. E aderir à realidade da empresa, gente, não significa ir para lá trabalhar. Não é trabalhar por trabalhar. Não é. O trabalhar por trabalhar hoje é muito assim: um funcionário insatisfeito com as condições de trabalho, mas precisa do dinheiro para sobrevivência. Então, assim, vou lá, tenho que ir lá trabalhar hoje, meu, que saco, né? Eu, não quero trabalhar não, eu preciso do dinheiro. Aí chega um cara lá, super insatisfeito, que vai ter um nível de produtividade muito baixo, pode trazer vários problemas para a organização, acidente de trabalho, né? Então, não é esse tipo de trabalho. É uma pessoa que está indo trabalhar com um mínimo de satisfação. Uma satisfação mínima. Se ele estiver muito satisfeito, ótimo, né? Seria o ideal. Mas dentro do recurso, como um jogo, dentro do recurso financeiro como um recurso escasso, então, pelo menos um mínimo de satisfação. E a gente poder ir graduando e elevando essa satisfação à medida que os próprios funcionários, os clientes, vão dando retorno para a organização. Pensando que, então, quanto mais a produção de satisfação, maior o retorno financeiro. Talvez uma ideologia importante desse aspecto da gestão é esse. Se pensar que o retorno financeiro não vem só com a economia de custos. E a economia de custos não deve ser o principal. Mas que o retorno vem com a realização de satisfação, com realizações de desejos. Só que para poder pensar dessa maneira, a gente precisa quebrar um paradigma da administração que vem desde Ford, né, desde as escolas clássicas da administração, que é essa maximização do retorno com a economia de custo. Não é à toa que, até o final da década de 90, os principais gestores
das organizações, das empresas eram engenheiros, né? Engenheiros, então, que vai estar ligado ao processo produtivo, que vai estar lá minimizando, otimizando o custo, né? Minimizando o custo para aumentar retorno, né? E agora está começando a haver uma tendência de começar a olhar por esse lado do comportamento humano dentro da organização. Então, vocês podem observar que agora os grandes CEOs de grandes empresas, eles estão começando, agora eles estão com um perfil, são pessoas que estão aí em torno dos 40 anos e com formação em ciências humanas, na área de humanas. Que são pessoas, então, que começam a ter esse olhar para essa perspectiva de satisfação, para essa perspectiva das pessoas. Então, essa é uma tendência que vem começando na organização, não sei se vai virar, se vai pegar, né, se vai virar algo que vai ser preponderante e se vai mudar essa mentalidade, mas eu acho que o sucesso de uma gestão, no final das contas, está nisso aqui. Só que para a gente poder se pensar dessa maneira, a gente precisa romper esse paradigma de maximização dos lucros. A gente precisa romper esse paradigma de que tudo que se gasta na empresa significa diminuição do lucro dos proprietários, e então o que uma empresa deve fazer é cortar custo, cortar custo, cortar custo, porque isso vai fazer o lucro aumentar. Eu acho que, tudo bem, teve um momento na história da administração, e isso resolveu um pouco as coisas, principalmente em um período, principalmente um período que foi muito caracterizado no começo do século XX, que existia uma escassez de recursos muito grande, mas que talvez essa escassez de recurso ela esteja relativamente resolvida. Ela não está resolvida no longo prazo, porque a gente ainda tem uma produção que não é autossustentável, em virtude até mesmo de um consumo que não é autossustentável, né? A gente ainda tem um descarte muito grande de produtos e de matéria-prima. Mas, pelo menos por agora, não se passa por uma escassez de matéria-prima, igual foi no começo do século XX. Claro que a indústria vai ter que começar a se pensar nessa questão da sustentabilidade, e aí isso vai ter que mudar, para isso acontecer, vai ter que mudar novamente o paradigma, porque agora a gente tem uma mentalidade de que os produtos eles têm que ser cada vez mais obsoletos, né, com uma vida útil cada vez menor, para isso ter um volume de vendas. Então, isso não é sustentável a longo prazo, porque a gente tem um descarte muito grande de materiais e uma utilização muito grande de recurso natural, né? Então, daqui a pouquinho, vou ter que começar a pensar em produtos que duram mais tempo. E aí a gente toca de novo nessa necessidade de atendimento da satisfação do cliente. Quem aqui não quer um produto, né, que dura muito tempo e não tem que ficar gastando com o produto? Só que isso vai contra a lógica de maximização do capital. Porque a lógica de maximização do capital é quanto mais comprar, mais eu ganho. Então tem que criar produto que estraga rápido, que não aguenta nada, para as pessoas ir comprando, 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 comprando. Só que isso tem um problema seríssimo de sustentabilidade e de satisfação dos clientes. Então, daqui a pouco, eu acho que a indústria vai entrar num processo que vai ter que começar a pensar na vida útil, de uma vida útil mais alongada dos produtos, até com uma forma de não faltar recurso. Sim, Rita. Rita, você levantou a mão? Eu não estou te escutando. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. Você quer escrever no. Quiser escrever a pergunta no chat?
Se você quiser escrevendo aí, eu vou concluindo e depois a gente vai para as perguntas. Bom, então, acho que a administração precisa pensar nisso da agora para frente, sabe? E a maneira como eu enxergo a gestão dentro dessa perspectiva do comportamento humano, né, tentando ajustar ao conceito que o Actuf traz, é um pouco isso. A gente precisa começar a pensar na administração como sendo essa gestão da complexidade da organização. E, claro, a complexidade da organização está nas pessoas. As pessoas são complexas. Então, a gestão precisa começar a se ocupar dessa complexidade e começar a resolver essa complexidade. Eu acho que a chave do sucesso da gestão está nessa gestão da complexidade das pessoas. Sim, Rita, vamos ver se vem. Agora dá, professor. Conectei aqui pelo celular. Alexandre, boa noite. Alexandre, na hora que eu comecei a ler o texto, me veio um artigo que eu li hoje mesmo, falando sobre a falta que vai ter no mercado de trabalho. Ou seja, nossa mão, né, de obra não vai ser mais tão necessária assim, porque vem aí essas novidades, né, que a gente tem que agora usar aplicativos, né? Então, essa funcionalidade que a gente tem como ser humano, né, ela está perdendo a sua essência em si. E esses paradigmas, como que você acha que nós, como futuros administradores, futuros, né, empreendedores, enfim, profissionais aí, como que a gente deve encarar essas nuances que tem tecnológicas dentro desse contexto aí, né, do texto, onde que a gente, como funcionário, como indivíduo, né, somos tão menosprezados e colocados de lado com, né, ainda com esses desafios a mais, assim. Beleza, massa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é contextualizar muito bem o contexto brasileiro. Tá? Europa, e eu acho que até Estados Unidos, hoje tem tecnologia suficiente para ter uma automatização quase que completa da indústria. Eu acho que os Estados Unidos ainda a mentalidade é muito essa de maximização de lucro, mas eu acho que a Europa tem um pouco menos. A Europa já tem uma base tecnológica que poderia funcionar em uma grande proporção sem pessoas lá dentro da fábrica. Só que aí tem uma coisa interessantíssima, que o Actuf fala um pouco isso nesse texto dele. Ele fala que o capitalismo produziu seu próprio problema. Como assim? Se hoje tiver uma, uma automatização do processo produtivo, onde não tem pessoas mais trabalhando, não tem mercado consumidor. Tá claro isso? Não, não adianta. Não vai ter quem compra. Então não adianta fazer produto. Sem mercado consumidor, o produto serve para quê? Não serve para nada. Então não adianta tirar as pessoas do posto de trabalho. O capitalismo em si é ruim com isso. Porque a gente tem produção em grande escala e vai produzir para quem? Vai ficar aquilo lá parado? Não, não adianta. Daqui a pouco não tem recurso mais para produzir, porque não tem quem compra. Então hoje já se tem, por exemplo, na Inglaterra, um trabalho informal de, de trabalho de base, faxina, construção civil, e aí o pessoal mais da base da construção civil, nem são os médios de obra, nem nada disso não, ganham em torno de 150 libras por dia. Então já é um salário mínimo que é relativamente alto, que traz muito recurso e que permite a pessoa ter uma certa satisfação. E além disso, tem um governo
que traz muito retorno para a população, né? Então, a saúde pública muito bem estruturada, não precisa ter gasto com o plano de saúde, que a gente vê aqui que é um gasto alto, não tem gasto com escola, que a gente sabe que é um gasto alto. Então, a pessoa tem um custo de vida muito menor e um salário maior. E são lugares automatizados. A Europa já se fala, e em alguns lugares já existe, uma carga horária de trabalho de 6 horas. Então, essa automatização, ela pode trazer um grande benefício, no sentido de que a gente tem salários um pouco maiores e jornadas menores de trabalho. E quando a gente tem um governo mais sério trabalhando, esse governo cuida do custo de vida da população. Significa, então, uma população com mais dinheiro para consumir mais e para consumir com qualidade. Não vai consumir só produto básico, só alimentação. Aí o mercado consumidor funciona de uma outra maneira. É uma outra perspectiva de funcionamento. Na Nova Zelândia, quando eu morei lá, o salário mínimo era $1.800 e a média de salário do país inteiro era $2.500. E lá tinha jornadas de trabalho de 6 horas por dia. E o pessoal não trabalhava sábado e domingo. Era muito difícil achar mão de obra sábado e domingo. E aí é o seguinte, vocês acham que lá faltava posto de trabalho? O Canadá tem uma situação parecida. E agora está fazendo um movimento com alguns países para poder importar mão de obra. A Inglaterra está passando por uma dificuldade com mão de obra. Pelo menos a mão de obra mais básica, né, faxina, essas coisas, está com dificuldade de encontrar pessoal para fazer. Mesmo pagando um bom salário. Significa, então, que as pessoas estão empregadas. Então, essa industrialização, essa automatização, não está acontecendo em função da perda do posto de trabalho. Não tem, se acabar os postos de trabalho, vai acabar o capitalismo. Não tem mercado consumidor, não tem produto mais para comprar, não adianta fazer. Agora, a gente tem no Brasil um contexto muito diferente disso. Muito diferente disso. A gente tem no Brasil um contexto de exploração. A gente ainda, em termos sociais, a gente ainda não saiu da escravidão. Tem pouquíssimo tempo que se aboliu a escravidão de... Não vou falar de fato, porque até hoje tem trabalho escravo no Goiás. Tem casos de professor, de filho de professor aqui, do campus, que teve envolvido com trabalho escravo. Envolvido assim, ele foi sequestrado e ficou trabalhando com trabalho escravo. Então, bom, pelo menos é o que se fala, né? Não sei se é verdade. Então, até hoje tem trabalho escravo de fato, mas a abolição da escravidão fala que terminou em 1888, né? Só que, na verdade, eu tive uma bisavó que ela morreu com 103 anos, ela era de 1906. E ela contava casos de quando ela tinha 15 anos de idade, e ela contava alguns casos de lugares que ela ia visitar que tinha não sei quantas cabeças de escravo lá. Isso era 1921. Então, se vocês forem reparar, há 100 anos atrás, ainda os escravos estavam dentro de casa. Em termos de aprendizado social, 100 anos é muito pouco, mas muito pouco, para poder subverter o processo de aprendizado social da escravidão, que durou 400 anos. Tá? Então, a gente ainda, a nossa estrutura social ainda sustenta uma lógica de exploração. E, para mim, a maneira como é a organização política do Brasil hoje é uma
É a casa grande vestida de terno, capitalista. Mas se vocês pensarem que a gente tem um nível de corrupção só pública em torno de 156 bilhões por ano, ou seja, é 156 bilhões de reais que essa politicagem nossa pega para eles, que é pago pelo povo. Isso não é o senhor da Casa Grande ficando com o que a massa produz, igualzinho há 100 anos atrás, há 150 anos atrás? É a mesma coisa. Só que agora, transfigurado, né, debaixo da máscara de capitalismo. Mas a estrutura de relacionamento é a mesma. Postos de trabalho super escassos. Os escravos passavam por um problema muito, às vezes, complicado, porque fugir da senzala, né, fugir das fazendas, implicava ir para o mato. Talvez a condição de vida fosse ser até pior do que estar na fazenda, pelo menos num certo momento, né? Claro, não ia ter a questão de apanhar e todas as agressões físicas e psicológicas, mas a chance de sobrevivência às vezes podia ser menor. E aí é o que a gente vive hoje com, esse, com essa falta de posto de trabalho, né? Então a galera, a gente tem um excedente de mão de obra, desesperado para ter um recurso para sobrevivência, que pega qualquer tipo de trabalho, e aí os trabalhos então são super sucateados, por quê? Porque a galera está desesperada por ter um trabalho, ele não está nem preocupado com condição de trabalho. Então pega o que passa pela frente. Então a gente tem postos de trabalho super sucateados, mas que a galera dá graças a Deus de ter, porque ou é isso, ou é morrer de fome, sobrevivência. Então, você vê que aí vocês percebem que é a mesma, simbolicamente, a mesma lógica de sobrevivência da senzala. E uma galera, alguns poucos, ficando com tudo que o povo produz. Tudo que a massa produz. Então, a maneira como a administração é estruturada aqui hoje é uma forma exploratória, muito exploratória. Né? As taxas de lucro que a gente tem aqui são absurdas. São absurdas. Vocês param para pensar, para mim, o maior reflexo disso é a indústria automobilística. A gente tem eu não sei hoje como que está, mas há uns 3 ou 4 anos atrás, o Honda City, ele era exportado para o México. E um produto, né, que era importado no México, era vendido no México, produto importado, a gente sabe que o produto importado é mais caro, era vendido por R$ 36.000. O preço de entrada aqui no Brasil era 72 mil. E o carro era produzido na mesma fábrica do carro que vai para o México. A gente tem gasolina da Petrobras no Uruguai que custa R$ 2,80. Então a gente vive um sistema de exploração muito pesado no Brasil. Muito pesado. Que as coisas aqui elas vão sendo colocadas de uma maneira a criar cada vez mais essa desigualdade. Né? E aí, para manter essa estrutura de exploração, aí sim, aí a tecnologia é muito utilizada nesse sentido, né, de cada vez mais tomar postos de trabalho, que isso vai economizar custo, né, e vai aumentar o lucro dos senhores da Casa Grande, e isso vai aumentando cada vez mais esse excedente de mão de obra que não trabalha, que não consegue emprego. Porque isso sustenta postos de trabalhos muito sucateados,
E aí a gente tem um governo que agora aprova o trabalho informal, né, legaliza o trabalho informal. Então vocês podem ver que está a serviço dessa exploração, porque agora o trabalhador vai perdendo o seu direito cada vez mais e vai cada vez mais sendo sucateado por posto de trabalho. O que me, uma coisa que me assusta, assim, que eu não consigo entender como que ainda é mercado consumidor. Porque a gente corre, a gente está correndo o risco de começar a não ter quem comprar as coisas, né? O preço que as coisas estão chegando, o brasileiro está deslocando cada vez mais o seu consumo para consumo de base, alimento. Coisa que lá fora não acontece. Igual eu falei, na Nova Zelândia, o salário mínimo é US$ 1.800, a média de salário do país inteiro é 2.500. Significa, então, que a diferença entre o lixeiro e o grande executivo é US$ 1.400 de diferença. É muito pouco. Só que nesse salário mínimo de US$ 1.800, não tem aluguel caro para ficar pagando, não tem plano de saúde para pagar, não tem escola para pagar. O governo cuida disso tudo, dá boas escolas, dá bons hospitais, dá bom atendimento médico. Então, a pessoa tem a base principal do salário dela é para gastar com ela mesma. O alimento não tem um preço alto. Então, a pessoa tem recurso para poder ter qualidade de vida. Coisa que aqui, aí então, vai produzindo no mercado consumidor. E aí uma coisa interessantíssima é que como tem um mercado consumidor que dá giro, os produtos são baratos. Compra carro lá por US$ 400, por US$ 600. BMW por US$ 3.000. Então vocês imaginam, com 3 meses o cara compra um BMW. Aqui no Brasil vai demorar quantos anos para comprar um BMW? Um trabalhador de salário mínimo. Se é que ele vai conseguir, né, um dia. Então, o mercado consumidor, quando é uma lógica que vai caminhando cada vez mais distante da exploração, o mercado consumidor ele vai ficando, de uma certa maneira, autossustentável, assim, porque as pessoas têm condição de consumir. Então, não vai subir os postos de trabalho, porque as pessoas estão cada vez mais consumindo e isso vai dando giro e vai aumentando a demanda de produtos e isso vai aumentando, então, a oferta de postos de trabalho para atender essas demandas. É uma outra perspectiva de funcionamento, é uma outra cabeça de funcionamento. Agora, aqui, que a gente está num sistema exploratório, a gente lá vai perdendo cada vez mais mercado consumidor, porque a gente está gastando cada vez mais com produto de base. Os salários cada vez mais estão indo com alimentação. Qualquer voltinha que a gente dá no supermercado hoje é 60, R$ 70. Comprando coisa básica. Se for fazer compra do mês, fica absurdamente caro. Um salário mínimo quase que não dá para pagar. Então, uma coisa. E para mim, essa questão dos automóveis também me assusta o automóvel mais barato do Brasil, zero, custar R$ 42.000. Significa, então, gente, que R$ 42.000 é coisa fácil de se ter. Porque tem gente comprando. É isso que eu não consigo entender, assim, né, nesse sistema que a gente está passando, nisso que está acontecendo com a gente. Assim. A indústria automobilística, para mim, com preço. Hoje, os carros qualquer custa R$ 100.000. Então, R$ 100.000 está fácil. Né? Eu realmente, para mim, é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. E aí, Rita, a gente tem um grande desafio na mão enquanto gestor. Porque a gente tem um sistema exploratório, onde o próprio funcionário tem a cabeça de exploração. No sistema de exploração é o seguinte: ou você explora, ou você é explorado. Então, aqueles que estão em condição de ser explorado, para eles sair dessa situação, eles se tornam exploradores. E aí, nas relações de trabalho, fica sempre um jogo, um tentando explorar o outro, um tentando explorar o outro.
Então, nós, enquanto gestores, enquanto futuros gestores, a gente tem um desafio muito grande aí de como produzir esse nível de satisfação dentro de uma mentalidade exploradora. Nessa mentalidade exploradora, como a tendência é cada vez mais criar um excedente de mão de obra para sucatear os postos de trabalho e robotizar com a tecnologia, porque isso diminui o custo, vai chegar no ponto que nós não vamos ter mercado consumidor mais. E aí a gente precisa. Esse vai ser um grande desafio da gestão que nós, administradores, vamos ter que enfrentar. Como lidar com isso, eu realmente não sei falar para vocês. E não vai ter uma forma para isso, não. Eu acho que precisa começar urgentemente no Brasil uma tomada de consciência para a gente começar a repensar esse sistema exploratório que a gente tem. Isso tem impactos muito profundos socialmente. Vocês podem perceber que a desigualdade está crescendo. E para mim é simples de ver a desigualdade crescendo. A Forbes lançou agora o ranking dos bilionários. O Brasil, na pandemia, tem 42 novos bilionários no ranking da Forbes. Eu comecei essa aula falando que o dinheiro é um jogo de soma zero. Então, para ter 42 novos bilionários, para eles terem ganhado esse dinheiro, imagina quanta gente não perdeu dinheiro no Brasil. A desigualdade lá vai batendo recorde, lá vai aumentando. A precarização do trabalho lá vai aumentando. Então, nós vamos ter que, esse vai ser um grande desafio, nós vamos ter que lidar com ele. Só que não adianta lidar com isso sem mudar a mentalidade. Porque muitas vezes a gente acaba entrando em relações de maneira inconsciente. Não só nós, os próprios funcionários, já vem na empresa para aquele lugar ali, é um lugar onde eu vou lá só explorar, tirar o meu, ir embora e tchau. E eu acho que talvez o principal desafio que vocês vão ter numa gestão de uma organização que está tentando produzir o máximo de satisfação ao redor e que não está explorando, é ter que ensinar para o funcionário que ali não é um lugar de exploração. Eu acho que esse vai ser o ponto nevrálgico da gestão, dessa gestão de uma produção de satisfação. Eu acho que essa gestão é uma gestão sustentável no longo prazo, que vai criar um mercado consumidor sustentável no longo prazo, que vai mudar muitas relações. E essa gestão exploratória, que trabalha a partir da expoliação do outro, e eu estou usando esse termo expoliação porque foi um termo que o próprio Artuf colocou no capítulo, ela não tem sustentação a longo prazo. E aí o próprio sistema vai entrar em colapso, em função da incapacidade de consumo que a própria concentração de renda provocou. É aí que o Aktuf fala que o sistema capitalista funcionando nessa forma de exploração, ele está construindo a própria ruína. Porque ele trabalha com uma maximização, que é uma concentração de renda, e se essa concentração chegar no seu ápice, a renda vai estar tão concentrada que não vai ter dinheiro para consumir. E aí o pessoal não vai poder fazer nada com essa renda. Não vai poder fazer nada com o sistema de produção que tem. Então esse é um grande desafio assim, que a gente tem. Não sei se eu respondi a pergunta, viu, Rita? Muito obrigada, professor. Oi? Foi mal, gente, desculpa, porque estava com os dois ligados aqui, tem que ter computador e celular. Muito obrigada pela resposta, tá? Tudo de bom para o senhor, boa noite. Boa noite. Então tá, eu acho que, tomara que tenha ficado um pouco claro, assim, eu realmente não tenho uma resposta, assim, pontual, um grande desafio, que eu acho que nós vamos ter que construir junto. Primeiro, entendendo essa nova forma de gestão, depois nós vamos ter que abrir mão da exploração. Isso vai ser um grande desafio para o Brasil. Aí o Brasil vai começar a tomar jeito.
Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma questão? Beleza. Obrigado pela participação aí, viu, Rita? Então tá. Boa noite para vocês, então. Fique com Deus. Para vocês, boa semana já, né? Até semana que vem.